Uma vez eu peguei um cadáver que já estava esqueletizado. Se você for pegar um livro de medicina legal, você vai ver que lá diz que a esqueletização, que é a última fase da putrefação cadavérica, ela vai, segundo os livros de medicina legal, elas tendem a começar a acontecer com 6 meses após o óbito e se estender até 3 anos. Gente, o Rodrigo coletou larvas que ainda existiam ali naqueles restos mortais e viu que aquela esqueletização tinha acontecido há apenas 3 semanas, Torricelli. 3 semanas. Se a medicina legal vai falar sobre isso, vai dizer que ele tinha no mínimo 6 meses. Então veja o que uma informação errada pode trazer de dano ao contexto de uma investigação criminal. Inclusive pode acabar apresentando, inocentando um culpado ou culpando um inocente só por conta desse lapso temporal. Sabe? Então vocês vejam aí o impacto positivo que a entomologia tem com apenas esse exemplo que eu dei a vocês. E por isso que a gente não pode se fazer valer unicamente das informações da medicina legal. Existe essa área muito mais específica e que traz de forma muito mais precisa. Aí, além disso, você viu que o Torricelli falou da aplicação na seara da toxicologia, com um nomezinho bem difícil, não consigo repetir, Torricelli repete, e eu já te pergunto, meu amigo, tem outras aplicações? Tem uma aplicação também que é fantástica, porque eu gosto muito de dizer, assim, os insetos eles estão presentes em todos os lugares, pessoal. Então a gente tem que se fazer uso disso. Quer ver outro exemplo aplicado a crime sexual, né? Está relacionado também com genética. Então a gente vai criar outro nomezinho aí, que é a entomogenética forense, que é a interface que a entomologia forense faz com a genética. E eu vou citar aqui um exemplo clássico, aliás, 2 se der tempo, né? Vou citar um exemplo de um sequestro que aconteceu, é um caso bem clássico, citado na literatura, de um caso de sequestro, que era uma mulher que foi sequestrada e ela foi violentada durante o período que esteve em cativeiro. E os vizinhos acabaram ouvindo movimentação suspeita e denunciaram. Parece que a polícia chegou no local, só que o cara matou a mulher antes de fugir, né? E esse caso aconteceu na Europa. Depois, o perito que chegou no local, ele coletou insetos pernilongos. Geralmente, o perito criminal que lembra dos insetos, ele lembra só das moscas, mas não são só as moscas também. Os pernilongos, a gente tem que lembrar que eles fazem reparto sanguíneo, ou seja, eles se alimentam de sangue de quem está ali. Então, eles se alimentaram de sangue da mulher e do sequestrador também que estava ali. Resumindo a história, o que aconteceu? Chegaram a um suspeito, né? E esses insetos que foram coletados, eles geraram, né, depois das análises genéticas, 2 perfis de DNA. Um era da mulher que morreu, o outro era do suspeito, que eles chegaram depois a confrontar. Então, ou seja, provou que ele esteve ali naquele local, ligou ele na cena do crime. Tem casos também de aplicação da entomologia forense para crimes sexuais também, que inclusive foi até um perito do Espírito Santo que fez um doutorado com a Janira também, só que hoje em dia ele está mais atuando em outra área, é o Carlos Augusto Chamon, que a tese dele foi até premiada, porque ele fez um experimento para mostrar para a gente que a gente pode utilizar a entomologia forense para casos de crime sexual, quando a gente tem uma vítima que foi morta, mas que ali a gente ainda consegue encontrar, mesmo com o corpo putrefeito dela, a gente ainda pode encontrar as larvas na cavidade vaginal, né? Então, as larvas da cavidade vaginal, elas podem guardar o DNA do agressor. Então, ele fez um experimento, né? Foi um trabalho experimental. Ele alimentou as larvas com o próprio sêmen e ficou vendo até quanto tempo, depois de parar de dar comida para essas larvas, ele ainda conseguia obter o DNA dele. Então, ele conseguiu um tempo de até 1 semana. Imagine, você tem um intervalo de tempo tão grande de janela possível. E por aí vai. Temos muitas outras aplicações menos comuns, e eu falei aqui das principais, espero que vocês tenham entendido.